padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, alegria da fé, fecunde nossa comunhão congregados aqui na comunidade orante, por graça de Deus, ao redor da amada Mãe Maria. Sua presença amorosa de mãe nos consola e é garantia de intercessão a Deus por nós todos, nas necessidades de nossas famílias, da igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida agora à escuta da palavra santa de nosso Deus, interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração. E disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Amado irmão, amada irmã, essa deve ser a pergunta que deve ecoar em nossos corações e nós temos que estar capacitados para respondê-la. É uma pergunta nascida do coração do nosso Mestre. No dia de sábado, ou para nós, melhor dizendo, cada dia, todo dia, devemos fazer o bem ou devemos fazer o mal? É claro, a resposta é óbvia. Devemos sempre fazer o bem. Para fazermos o bem, sempre é preciso que o nosso coração esteja preparado para o bem. Pois o coração humano, feito para fazer o bem, para ser o lugar da experiência do amor de Deus e aos irmãos, não raramente descamba em direções que estão na contramão do amor, da paz e da justiça. Nós o sabemos, conhecemos na nossa própria casa, nos nossos ambientes de igreja, na nossa sociedade. Por isso é preciso, para construirmos a paz, esta paz que o mundo procura, urgente para todos nós, para vencermos a violência e tantas dificuldades que experimentamos, é preciso que cada um de nós se convença de que devemos ser coração da paz e agir para o bem. Deus se entristece, como Jesus naquele contexto se entristeceu e até irou-se quando o nosso coração escolhe o mal. Somos chamados para o bem. Por isso é preciso verificar se o coração nosso não está endurecido. E o coração se endurece por tantas razões, desgastes, falta daqueles sentimentos básicos importantes. Por isso hoje compartilho com o seu coração ao celebrarmos a festa de Santa Inês, Virgem e Mártir. Lembrando palavras bonitas de Santo Ambrósio falando dela no século IV. Lembrando que hoje, 21 de janeiro, é o aniversário de Santa Inês. Conta-se que sofreu o martírio com a idade de 12 anos. Quanto mais detestável foi a crueldade, comenta Santo Ambrósio, que não poupou sequer tão tenra idade, tanto maior é a força da fé, que até naquela idade encontrou testemunho. É a força da fé o segredo para que o nosso coração não perca o rumo e seja sempre capaz de fazer o bem. Santo Ambrósio, olhando e comentando sobre Santa Inês, 12 anos, pergunta: haveria naquele corpo tão pequeno lugar para uma ferida? Mas aquela que quase não tinha tamanho para receber o golpe da espada, teve força para vencer a espada.
E isto numa idade em que as meninas não suportam sequer ver o rosto zangado dos pais e choram como se uma picada de alfinete fosse uma ferida. Mas Santa Inês permaneceu impávida entre as mãos ensanguentadas dos carrascos, imóvel perante o arrastar estridente dos pesados grilhões. Oferece o corpo à espada do soldado enfurecido, sem saber o que é a morte, mas pronta para ela. Amados e amadas de Deus, quando o coração está preparado, na força da fé, por uma intimidade profunda e amorosa com Deus, o dia a dia nos faz sempre vivê-los como instrumentos do amor e para o bem. Fazer sempre o bem, é preciso preparar para isso cada dia, na fé, o próprio coração. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra de Deus que amorosamente nos conduz, luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes na intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres e dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. Particularmente oremos agora por aqueles que nos pediram orações, por aqueles que sabemos precisam de nossas orações e por aqueles pelos quais temos obrigação de orar. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Com a alegria da ermida da padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira